olha só, gente, hoje no nosso quadro de saúde vamos falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Quais que são os sintomas, diagnósticos e os tratamentos? Confira aí. Eu convidei a psiquiatra Luana Zen para explicar um pouquinho mais pra gente sobre o transtorno obsessivo compulsivo, para contar um pouquinho como que funciona o tratamento, o diagnóstico, os sinais também. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Saudade de ter você aqui no programa, né, doutora? Até que deu certo essas agendas, né? Finalmente. Então, doutora, eu quero que você explique pra gente, então, o que é o TOC, que é tão falado, mas que as pessoas têm muitas dúvidas também. Sim, o transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ter tanto sintomas obsessivos e pode ter também as compulsões. Então, os sintomas obsessivos são pensamentos, ou até imagens, ou até impulsos que a pessoa tem. Ela não quer ter esses pensamentos, ela não quer ter esses impulsos, mas eles são intrusivos, eles entram na mente da pessoa sem que ela queira, e isso causa um desconforto muito grande, causa daí sim uma ansiedade. E por causa disso, a pessoa pode ter os rituais e o comportamento compulsivo, que daí são atos repetitivos para aliviar esse pensamento, que acabam ou impulsos ou até imagens que podem vir à mente da pessoa. Então, para ser um TOC, o pessoal começa a organizar as coisas, começa a fazer... Isso não necessariamente é TOC, isso é mais hábito, às vezes são pessoas mais organizadas. Agora, quando a gente está falando de transtorno mental, de adoecimento mental, a gente está falando de consequência, de prejuízo, de perda de tempo, de perda de funcionalidade, já que para ser TOC a pessoa tem que passar pelo menos aí 1 hora tendo esses rituais, ou perder um tempo expressivo da vida dela, então tem que ter consequência. Então, se não tiver consequência, não tiver prejuízo, não tiver sofrimento significativo, tá tudo certo, tá tudo normal. E doutora, como que é a diferença do TOC e da ansiedade? Existe essa diferença? Existe. Antigamente o TOC estava dentro da classificação das ansiedades. Hoje ele foi tirado, ele tem um grupo próprio para ele, dentro dos nossos manuais de classificação. E na ansiedade você também pode ter esses pensamentos intrusivos, mas eles vão ser um pouquinho diferentes, porque no TOC são pensamentos um pouco mais irreais, que não acontecem. Então, por exemplo, da pessoa tocar em alguma coisa e se sentir contaminada, ou, por exemplo, ímpetos aí de agredir uma pessoa sem que a pessoa queira. Já na ansiedade, já não funciona assim. A pessoa vai ter mais núcleo de preocupação, de medo, coisas mais da rotina do dia a dia dela. Essa seria a principal diferença entre os dois. E sobre as classificações, então, doutora, sobre o TOC, como que funciona? Existe uma classificação? Existe, a gente tem, um diagnóstico já que a gente sabe que existe, porque muita gente acha que adoecimento mental não existe, né? Mas existe sim um sistema de classificação e a gente tem alguns subtipos. Então, a pessoa ela pode ter, por exemplo, pensamentos obsessivos de contaminação, e rituais daí de limpeza, de lavagem de mãos, e isso seria mais para limpeza e contaminação. Daí pode também ter sobre, como eu falei, de injúria, de agressividade, que também é bem comum, onde a pessoa tem pensamentos, por exemplo, de agredir o outro, ou até de se agredir, de cometer suicídio, mas sem que queira isso. Por exemplo, algumas pessoas já tiveram, por exemplo, chegar até o parapeito de uma varanda de um apartamento, por exemplo, e ter aquele pensamento de se jogar, e sem que a pessoa queira, que é diferente de risco de suicídio, de ideação suicida, onde a pessoa quer. Então, a gente tem também de agressividade, algumas pessoas têm sobre coisas que são de pudor, mais de conteúdo de pudor, né? Que são extremamente desconfortáveis à pessoa, porque a maioria das pessoas acha que aquilo ela acha que ela está querendo, mas na verdade é o cérebro criando, né? O cérebro cria esses pensamentos sozinho, sem que a pessoa queira, e por isso que são tão desconfortáveis, né? Vamos dizer que seriam alguns subtipos de TOC que a gente também classifica. Existe TOC também com a presença de tiques ou outros que também a gente classifica. Isso tem uma subclassificação dentro do TOC, né, que é muito comum, principalmente no homem. O tique vir acompanhando o TOC, os dois estarem junto. Como outros transtornos, né, quase 80% tem ansiedade,
grande parte acaba tendo depressão por causa disso. E como são coisas que são muito irreais, mágicas, difíceis de acontecer, a maioria das pessoas não procura ajuda por vergonha, porque tem medo do nosso julgamento. E eu sempre falo para os pacientes, né, a gente não está lá para julgar ninguém, a gente está lá para ajudar. Então, né, pode procurar ajuda que não vai ser julgado. Com certeza, doutora. E a gente pode falar dos sinais, doutora. Como você falou, existem diversos tipos, mas assim, os sinais que a pessoa às vezes, até quem está próximo dela, que às vezes ela não percebe que ela tem isso, mas assim, os sinais que, opa, pode ser que ela está tendo um transtorno obsessivo-compulsivo. Quais são geralmente? A primeira coisa que tem que se ver é sobre esse prejuízo, né? Por exemplo, uma coisa é a pessoa ser organizada, outra coisa é a pessoa passar horas com isso, fazendo um processo de organização, de simetria, porque não fica perfeito, e ter, por exemplo, um comprometimento da profissão, um comprometimento escolar, por exemplo. Então, quem está de fora pode estar olhando e falar, esse comportamento está muito exagerado. A mesma coisa a lavagem de mãos, algumas pessoas desenvolvem dermatite, lava a mão tantas vezes por dia, que pode desenvolver algum tipo de dermatite em mãos, né? Ou até pessoas que evitam muitos lugares, então não vão em hospital com medo de contaminação. Isso foi muito comum na pandemia, né? As pessoas que tinham toque de limpeza e contaminação acabavam evitando sair de casa, às vezes evitam ir em alguns lugares, algumas pessoas não recebem visitas, porque a sensação é que onde a visita está passando está contaminando. Então, às vezes, ficar de olho em algumas mudanças de comportamento que a pessoa tem, que está começando a ficar exagerado, que está começando a prejudicar a pessoa, talvez seja a hora de dar dar um toque para a pessoa que... né, de procurar ajuda. E buscar ajuda, né, doutora? E no caso, por exemplo, assim, doutora, aquelas pessoas que têm aquela compulsão das compras, se torna também como um toque ou é outra classificação? Não, é outro outra tipo? classificação. Tá. E a compulsão por compra, ela pode estar dentro de outros diagnósticos dentro da psiquiatria. Mas a compulsão por compra, por mais que é um comportamento repetitivo, né, pode estar, vamos dizer, mas ele pode estar dentro de outros transtornos mentais. Aí tem que ver essa compulsão por compras, se tem outros sintomas juntos, para ver se tem alguma outra classificação, algum outro diagnóstico. E doutora, quando que o toque se torna grave, que assim, que é extremamente indicado, a pessoa tem que começar já a buscar ajuda e começar o tratamento? É que, tendo toque, o ideal é procurar ajuda, né? Não tem porquê, a maioria das pessoas, a gente tem menos de 1/3 das pessoas que possuem toque em tratamento. Então, a grande maioria não procura ajuda, como eu falei antes, até por discriminação em relação a isso, vergonha, achar que isso não é um problema, que isso faz parte do comportamento. Mas a gravidade do toque tem muito a ver com funcionalidade. Então, é o quanto que essa pessoa perde por causa do toque, né? Então, tem pessoas que não saem de casa, por exemplo, ou por causa do toque, por medo de contaminação. Ou algumas pessoas têm um atraso escolar muito grande ou até risco de reprovação por causa da simetria. Ou, por exemplo, ter uma perda de emprego porque a pessoa ficou tão minuciosa, tão preocupada com perfeccionismo que não desenvolve o trabalho, não entrega os compromissos, atrasa. Pode ter uma perda laboral aí, então a gente toma mais pela questão de funcionalidade. O que a pessoa tem de perda por causa disso. E principalmente aquelas pessoas, a gente também dentro tem uma classificação que é o grau de consciência que a pessoa tem de que aquilo não é real. Então, a gente chama isso de insight dentro da psiquiatria, né? Então, tem pessoas que têm um insight bom, elas entendem aquilo e claro que o grau de desconforto vai ser até maior, mas elas entendem que aquilo não é real, de que aquilo não faz sentido nenhum. Mas algumas pessoas, elas simplesmente não têm consciência de doença, não se acham doente, não se veem doente e não veem esse sintoma como parte de um adoecimento. Então, isso também é um critério de gravidade, porque é muito mais difícil tratar a pessoa que não consegue enxergar o que está acontecendo. E o diagnóstico, doutora, é com base nesses sinais, então? Como Isso, funciona? isso. O diagnóstico dentro da psiquiatria sempre é clínico. A gente não tem nenhum exame de laboratório, não temos exame de imagem ainda para mostrar, né, que essa pessoa ela tem ou deixa de ter. Então, o ideal é passar principalmente pelo psiquiatra, porque é o médico que vai fazer o diagnóstico. Ou também alguns outros profissionais, por exemplo, o pessoal da área da saúde mental, principalmente psicólogos, por exemplo, podem
suspeitar desse diagnóstico e fazer o devido acompanhamento, mas não necessariamente essa pessoa vai ter que tratar com remédios. Até isso que eu tinha que entrar nessa questão, doutora, sobre os remédios, o tratamento, como que funciona? O tratamento pode ser com psicoterapia, através de psicólogos, e pode ser o tratamento medicamentoso. Acaba que a eficácia, o resultado dos dois, tanto da psicoterapia quanto do tratamento medicamentoso, os dois são bons, os dois vão dar bons resultados, mas quando junta os dois, daí todos os estudos mostram que a eficácia é maior. Inclusive o tratamento de manutenção, que é depois que o paciente fica bem, para manter ele bem, quando a pessoa está em psicoterapia, cai pela metade. Então acaba ficando um tratamento mais curto, né? Como se fosse um intensivão de tratamento, vamos dizer assim, né? Então o resultado é muito melhor. E até com base nisso, doutora, a gente pode falar que às vezes as pessoas ficam um pouquinho de dúvida e até aquele medo da questão da reação dos medicamentos, se vai causar dependência ou não. Quando tá certinho, seguindo os cronogramas corretamente que seu médico passou, as chances não tem disso, né, doutora? Porque a gente trata principalmente com medicações antidepressivas. Não é que a pessoa vai ter depressão, mas o antidepressivo, ele tem esse nome, mas ele serve para muita coisa. E o antidepressivo, ele não tem risco de dependência, né? Nenhum antidepressivo tem. Então, como o tratamento através de antidepressivo, fazendo o tratamento adequado, por um período adequado, fazendo o desmame adequado, a tendência é que tudo evolua bem e que a gente consiga tirar o remédio da alta. Né? Eu dou algumas altas. É exatamente isso que eu ia te perguntar, doutora. Então, a gente pode falar que o toque, ele tem cura? Tem cura, tem cura. Os quadros dentro da psiquiatria dão a falsa impressão de que o remédio causa dependência, porque a maioria deles são extremamente crônicos, eles voltam com muita facilidade. Então, a gente até consegue tirar o remédio, mas acaba que o transtorno acaba voltando com uma certa facilidade. Então é isso que às vezes dá a falsa impressão de que a pessoa está dependente do remédio. Não é uma dependência. É que, na verdade, tem essa questão da cronicidade de todos os quadros dentro da psiquiatria. Até, inclusive, gente, com esse gancho que a doutora falou pra gente, tenho certeza que lá para os seus pacientes que você passa, os outros psiquiatras também, a questão de cuidado da alimentação, atividade física, usar o medicamento correto, fazer uma terapia para não ter essas voltas, esses quadros. E, às vezes, tem muitos pacientes que, infelizmente, acham que vai ser só o remédio, enfim, não é bem assim, né, doutora? Sim, como tudo dentro da medicina, a gente... não depende só da medicação, a gente depende também da mudança dos nossos hábitos de vida, né? Então, hábitos saudáveis, obviamente que esse paciente vai evoluir muito melhor, fazer atividade física ajuda muito, a alimentação é o nosso combustível do corpo, a parte medicamentosa, o tratamento com antidepressivo, ele faz efeito mais ao longo prazo, então ficar tomando daquele jeito, um dia toma, outro dia não toma, ou para o tratamento por conta, porque achou que já está bem, isso tudo faz retardar e fazer com que esse tratamento ele se prolongue muito mais do que se a pessoa fizesse tudo correto, se ajudasse, fizesse terapia, como eu falei antes, né, o tratamento acaba até encurtando quando o paciente se ajuda, né? E ele vê menos o psiquiatra também, né? Doutora, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação, ter achado um tempinho para vir aqui no Super Mais. Inclusive, faz o convite para as pessoas de acompanhar nas nossas redes sociais, se bem exposta. Sim. Ótimas dicas lá. Eu tenho o Instagram, então psiquiatra Luana Zen, e tenho também Facebook, que é doutora Luana Zen. Então pode me seguir, pode me chamar no direct, tirar dúvidas, né? Eu sou bem acessível, bem tranquila, a gente dá uma conversadinha por lá. Doutora, obrigada novamente pela sua participação aqui no nosso Ver Mais. Explicar então um pouquinho mais sobre o toque. Mauro, agora eu volto com você aí no estúdio. Valeu, quero aproveitar e agradecer a dona Luana Zen, né? Muito obrigada aí por essa participação aqui com a gente, falando sobre esse assunto tão importante e que muitas pessoas têm tanto medo de buscar ajuda, né? Ajuda aí da psiquiatria, como lidar com isso. Mas vocês viram aí que é importante procurar ajuda sim.